Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? De uma maneira diferente, um pouquinho diferente, mas não deixa de da gente tentar trazer para vocês o conhecimento. Então, vamos fazer de conta que a gente está lá na sala das Amais. Então, essa teleaula vai servir como um início das nossas conversas sobre resina composta. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje o que a gente espera que vocês entendam da aula de hoje. A gente quer que vocês gravem o comportamento, a qualidade, o que tem numa resina composta, e a gente vai falar um pouquinho de classe 1 e classe 2. Lembra que todos aqueles princípios gerais do preparo cavitário para amálgama a gente vai tomar como base para fazer alguma coisa de resina composta. Então, assim, o que foi comentado, que foi feito no laboratório, vai servir como base, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam, a gente precisa saber alguns conceitos de base que é para a gente tome medidas no futuro. Então, vamos prestar atenção e eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, ao final do vídeo, vão lá na plataforma e coloquem lá as dúvidas de vocês, até sugestões, para que a gente possa se comunicar de uma maneira melhor, que vocês possam entender daí de casa, e a gente possa transformar esse momento em um momento de aprendizado mútuo, né? Inicialmente aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo que eu trouxe. Olha, é um artigo de 2007. O que ele fez? Ele fez um estudo, um levantamento no qual ele avaliou, olha, aqui eu vou tentar marcar com o cursor para vocês me acompanharem, tá? Ele fez, 912 restaurações de amálgama e 1955 restauração de resina composta. Mas o que eu quero com isso? Aqui nesse estudo foram utilizados apenas 2 operadores, ou seja, 2 profissionais que fizeram essas restaurações. Mas o mais legal disso tudo é que ele avaliou, ou seja, ele trouxe aqueles pacientes de volta e reavaliou com 5 anos e com 10 anos. E olha, isso aqui, pessoal, é a taxa de sucesso. Aquela restauração deu certo. Em quantos por cento, por exemplo, dessas 912 restaurações de amálgama, quando foi em 5 anos, olha, tinha quase 90% das restaurações, show de bola, tudo bom e tal. Na resina, olha, 91,7%. Então, olha a proximidade. Bora lá para 10 anos. Em 10 anos, as restaurações de amálgama tinham uma taxa de sucesso, olha, de quase 80%. E olha, 82% para resina composta. O que eu quero com tudo isso? Eu quero mostrar, e através de artigos de pessoas que estudaram realmente a longevidade, em comparar amálgama com resina e poder dizer que nossas resinas estão muito boas. Nós temos resinas que duram muitos anos com qualidade, pessoal. Mas assim, lembra que eu falei do amálgama, que a gente tinha que fazer um preparo cavitário todo padronizado para que aquele amálgama pudesse realmente ficar por muito tempo? A resina, ela muda um pouquinho. Na realidade, não é o preparo como se fosse do amálgama, mas assim, a técnica que você tem que inserir na cavidade, condicionamento ácido, adesivo, muita coisa que a resina ela te transforma num operador mais dependente. Você precisa ter uma cuidado, um capricho muito maior com a resina para que ela venha durar esse tempo todo. Então é isso que a gente vai trazer para vocês. Um pouco de comparação, a gente não vai esquecer tudo que a gente aprendeu no amálgama, mas a gente vai trazer sempre puxando um pouquinho agora para o lado das resinas compostas, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber. Quando eu compro uma resina composta, quando eu vou trabalhar na clínica aí das Amais, com uma resina composta, eu preciso saber, galera, o que tem aqui dentro desse tubete. Então eu preciso conhecer algumas particularidades. Eu não preciso saber de todas, mas eu preciso saber o que eu tenho nessa resina. Porque eu sabendo o que eu tenho, eu vou saber de que maneira usar, aonde usar, em que situação. Vocês estão entendendo? Então aqui, a gente vai falar de um por um. Vamos falar de matriz orgânica, vamos falar de matriz inorgânica, agente de união, ou seja, eu preciso que, olha, é uma matriz orgânica com uma carga inorgânica dentro daqui, pessoal. Olha, então eu preciso ter um agente de união para que faça essa interação da carga orgânica com a carga inorgânica. E além do mais, eu preciso ter um sistema iniciador. Essa resina aqui, ela só vai, a gente chama de polimerização. Ela só vai polimerizar, que é endurecer, de uma maneira geral, digamos assim, quando a gente atua. Com o quê? Com o fator de iniciação. Nessas resinas, a maioria delas, a gente precisa daquela luz, sabe? Do fotopolimerizador. Então, é através daquela fotopolimerização que eu atinjo um fator de iniciação, ou seja, que ele começa a transformar algumas partículas dentro da resina, transformando de monômeros em polímeros. Então, a gente vai falar um pouquinho disso tudo e mais alguma coisa no decorrer da aula. Bem,
A unidade estrutural básica da matriz orgânica são os monômeros, que são metacrilatos. Em geral, existem vários que são utilizados comercialmente. Pode ser BGMA, UDMA, TEG-DMA. O importante de tudo isso é que a matriz orgânica só vai atingir propriedades mecânicas satisfatórias quando esses monômeros interagirem entre si, formando polímeros. Este processo é chamado de reação de polimerização. Então, durante essa reação, ocorre uma aproximação dos monômeros e transformação em uma cadeia de menor tamanho, chamada cadeia polimérica. A essa aproximação dá-se o nome de contração de polimerização. Quanto maior a conversão dos monômeros em polímeros, melhores serão as propriedades mecânicas dessa resina composta. Para melhor compreensão, vamos assistir o vídeo da Universidade Católica de Brasília. Ela é caracterizada pela aproximação das moléculas de monômero, aqui representadas pelos copos, e resulta numa redução do volume do material. Esse fenômeno é conhecido como contração de polimerização e tem relação direta com a quantidade de matriz orgânica dos compósitos, ou seja, quanto maior o volume da matriz, maior a contração de polimerização. O grau de contração também é influenciado pelo comprimento das moléculas de monômero. Sendo assim, as matrizes compostas por cadeias menores e mais simples sofrem mais contração ao se unirem em polímeros do que as cadeias mais longas, que têm um alto peso molecular. No entanto, a fabricação de compósitos contendo exclusivamente monômeros de alto peso molecular é inviável, uma vez que após a adição da carga, os materiais seriam rígidos demais para uso clínico. Ainda como componente da resina composta, nós temos a carga inorgânica. Elas estão incorporadas à matriz orgânica e tem como principal objetivo a melhoria das propriedades mecânicas do material, por exemplo, aumentando a resistência à compressão. Os principais materiais utilizados como carga inorgânica são quartzo, vidro e sílica. O estrôncio e o bário foram adicionados mais recentemente com o objetivo de melhorar a radiopacidade do material, permitindo assim que a resina seja melhor visualizada durante um exame radiográfico. Um outro componente, ainda antes da gente falar do outro componente, aqui a gente trouxe uma ilustração para que fixe melhor essa informação acerca da carga inorgânica. Então aqui a gente tem um açaí, né, representando a matriz orgânica, a farinha de tapioca, que seriam as partículas de carga, e a partir do momento que a gente mistura esses dois componentes, matriz orgânica e matriz inorgânica, a gente tem como resultado um material com propriedades mecânicas superiores do que a matriz orgânica isoladamente. É exatamente assim que funciona com a resina composta. O outro componente que faz parte da resina composta seria o agente de união. O objetivo principal do agente de união é promover interação entre carga orgânica e carga inorgânica. Na verdade, matriz orgânica e carga inorgânica. Basicamente, o principal agente de união que é utilizado é o silano. Falando um pouquinho sobre o sistema iniciador, o mais utilizado é uma substância que é chamada de canforoquinona e vai participar diretamente do processo de fotopolimerização. Funciona mais ou menos assim. A canforoquinona absorve a luz oriunda do nosso fotopolimerizador, que é uma luz no espectro entre o azul e o violeta, converte essa energia luminosa em energia para que ocorra a reação de polimerização, que é aquela onde os polímeros irão se converter em monômeros. Em que os monômeros irão se converter em polímeros, tá? Que é justamente nesse momento que ocorre a contração de polimerização
que nós vimos anteriormente. Então, ilustrativamente, aqui a gente tem um esqueminha para facilitar essa compreensão. Em verde, nós temos a matriz orgânica, que seria onde estão inseridos, né, os monômeros resinosos, em verde, que é também a porção mais frágil do componente do material resina composta e onde ocorre a contração de polimerização. Em amarelo, nós temos as partículas de carga inorgânica, que pode ser quartzo, sílica ou vidro, conferindo ao material resina composta melhores propriedades mecânicas, principalmente no que se trata em resistência à compressão. E unindo essas duas porções, nós temos um agente de união, promovendo a adesão química entre matriz orgânica e carga inorgânica. Bora falar um pouquinho, pessoal, dessa técnica de preparo. Então, a gente vai, na medida da aula, trazendo para vocês o conhecimento de estava falando agora de resina composta. A gente vai falar um pouquinho dos preparos agora. O que a gente vai prestando atenção aqui nas imagens. Então, aqui eu trouxe um caso clínico, né, digamos assim, mas com duas situações. Aqui nós estamos trocando uma restauração antiga de amálgama, né? E aqui nós estamos realizando um desgaste de material tecido cariado. Então, assim, todo aquele conhecimento que a gente fez até então do amálgama, a gente vai trazendo algumas coisas para cá, tá bom? Então, olha lá. Características principais de uma cavidade simples de classe 1. Forma de contorno, cárie, cicatrículas e fissuras. Então, assim, é muito comum a gente escutar a expressão assim, fazer restauração de resina é só tirar a cárie. Não é bem assim, pessoal. A gente tem que tomar cuidado e ficar atento com algumas particularidades. Lógico que o desgaste necessário para fazer uma restauração de resina composta, desgaste dentário, é muito menor do que eram feitas antigamente as restaurações de amálgama. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Ao remover a cárie do dente ou uma restauração antiga, a gente tem que tomar cuidado com o que está deixando lá de dente. Vamos pensar dessa forma? O que eu estou deixando de dente? Vamos dar uma olhada aqui nessa cavidade do lado. Removi a cárie e eu vou olhar para a restauração. Ou seja, a gente não tem como dar uma receita de bolo. Vamos fazer isso, isso, isso. Não é, galera. Tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar, eu vou botar que material aqui? Eu vou botar uma resina composta? Tá. De que forma é? A gente vai trabalhar daqui a pouquinho algumas características de tratamento dessa superfície. Mas olha lá, eu tenho que perceber nessa restauração que esse contorno, que é o meu ângulo cavo superficial na resina composta, é importante a gente saber como é que eu vou deixar esse meu ângulo. Se tem esmalte, se esse esmalte está friável, esse esmalte está sem suporte, tá sem suporte. Eu posso deixar esmalte sem suporte? Posso. De qualquer forma, não, tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber de que maneira eu vou fazer essa restauração. Então, olha aqui. Paredes circundantes convergentes para o oclusal, ângulos internos arredondados. Olha, galera, tá mudando alguma coisa? Parede pulpar plana, tá muito parecido, né? Ângulo cavo superficial reto e sem bisel. Então vocês estão percebendo que algumas características vão se repetindo, tanto para amálgama quanto para resina composta. Mas eu quero que vocês sempre gravem isso, tá bom? Lógico que o desgaste de resina, o desgaste para fazer a restauração de resina é bem menor que o feito para amálgama. Por quê? A resina tem adesão, a resina gruda. Podemos falar dessa forma? O amálgama não tinha adesão, entendeu? Vamos trabalhar agora aqui, olha, como nós iremos deixar a caixa vestibular ou lingual. Paredes mesial ou distal convergentes para o oclusal. Olha, então nessa situação aqui, pessoal, aqui ainda deixa de ser uma classe 1, contorno cavitário, aqui é um primeiro molar inferior, não é não? Teve essa extensão aqui, é vestibular, né? Aqui não é cúspide, mésio vestibular. Teve essa extensão aqui. Que classe é essa? É classe 1, não é não? Que paredezinha é essa aqui embaixo? Aqui é fácil, né? Se disser assim, que parede é essa? Parede pulpar. E essa paredezinha aqui embaixo? Que parede é? Parede gengival, né, galera? A gente está acostumado a ver muita parede gengival, classe 2, ali nas proximais. Mas aqui embaixo ainda é uma parede gengival, a gente tem que tomar cuidado com os acabamentos do nosso contorno. Ou seja, esse contorno da restauração é muito importante. Então, eu preciso deixar uma parede gengival plana,
parede axial inclinada de maneira expulsiva e ângulos internos arredondados, cabo superficial reto, sem bisel, entendeu? Então, algumas características elas vão se repetindo no meu trabalho, quer seja resina ou amálgama. Eu tenho que tomar cuidado com as restaurações de resina. Olha, outra situação aqui que é bem legal. Agora a gente vai trabalhar com outro tipo de broca. Então, quando vocês forem para o laboratório, a gente vai dizer assim, olha galera, vamos lá, agora é uma broquinha esférica, tá bom? Ou uma ponta diamantada, 10, 13, enfim. A gente estava acostumado a trabalhar com essa aqui, né? Qual o número dessa broca aqui? Não era 245? Olha lá, era uma broca tronco cônica. Então, assim, ao fazer uma restauração dessa, a própria lateral da broca já me ajuda, me dá esse contorno de maneira mais fácil. Agora nós vamos, dizemos assim, aumentar um pouco o grau de dificuldade. Vamos trazer para os nossos preparos brocas esféricas, pontas diamantadas que são esféricas. Então, assim, ninguém vai fiscalizar ninguém, mas todo mundo vai ser orientado no laboratório a utilizar as pontas diamantadas 10-13, 10-14, dependendo da cavidade, ou brocas do tipo carbide, que são essas aqui, pessoal, que elas não são com diamante, elas são como fossem lâminas, elas cortam, né? Promove um desgaste por corte. Mas, olha, além de usar uma broquinha diferente, não quer dizer que, posso fazer com a 245? Não, poder você pode, só que nós iremos dar uma dificuldade maior. Vamos fazer uma broquinha esférica, então dá esse contorno aqui de maneira, digamos assim, com essa porção mais reta. Como a broquinha esférica, o grau de dificuldade é maior, não? Além do que, nós não vamos abrir mão dos nossos instrumentos manuais, tá bom? Então a gente vai continuar utilizando tanto o recortador de imagem quanto enxada, esses instrumentos manuais que vão garantir que o nosso término do preparo fique muito bom. Um componente importante dessa foto aqui, pessoal, que a gente começa a falar para vocês vão escutar muito falar assim de bom senso, tá bom? Essa palavra bom senso, ela vai se repetir. Por quê? Porque tem um limite de abertura de uma cavidade. Aqui vocês podem perceber que aqui esse X está marcando o quê? Uma distância intercuspídea, digamos assim. Aqui pode ser, vamos dizer que é um molar inferior. Aqui é a cúspide vestibular e aqui é a cúspide lingual. Então existe uma distância, que a gente chama de distância intercuspídea, no sentido vestibulo-lingual. E as restaurações nossas têm um limite, ou seja, não é o limite do operador, é o limite do material. Aquele material suporta, a professora Thaís não estava falando ainda agora de resistência à compressão, ela vai falar, a gente vai falar disso mais na frente também. Mas assim, a resina, dá para fazer tudo com resina, a gente vê muito hoje, fazendo tudo com resina e tal. Calma lá, mas existe uma coisa que você tem que ter, que é o bom senso. Você tem que avaliar o paciente, ver a profundidade dessa restauração, ver, esse dente é vital, ele tem tratamento de canal, qual é a profundidade da lesão. Então, tem muitas coisas que nós iremos abordar que cada situação é ímpar. Você tem que avaliar a situação e olha, vamos dizer assim, o que tu tem na tua bancada? Qual o material que tu tem na tua bancada? Eu tenho esse adesivo, essa resina, eu tenho isso. Então, tu tens que avaliar o que tu tens na tua bancada para te poder olhar para o dente, olha, eu vou fazer dessa forma, porque eu tenho material para me dar suporte. Ou então, eu não tenho esse material que era o ideal, mas eu consigo fazer? De que forma eu consigo fazer? Você está entendendo? Esse conhecimento que você tem que ter, não dá para fazer odontologia de receita de bolo, você tem que avaliar o caso. Olha, uma coisa que eu sempre falo para vocês, que vocês vão ver isso com mais profundidade no sexto semestre, que alguns alunos perguntam assim, esse negocinho branco, que é isso aqui? Gente, tem alguns materiais, se a gente for olhar essa imagem aqui, a gente consegue, mesmo através de uma foto, perceber que existem lugares que são mais profundos do dente. Eu estou apontando aqui e a gente consegue perceber que aqui é mais profundo, ou seja, está mais próximo do nervo do dente. Então aqui é um ponto crucial que eu tenho que tomar cuidado, porque eu não quero que esse paciente, que depois que eu faço uma restauração linda e maravilhosa, me ligue, doutor, tá sensível, não estou conseguindo comer nada. Então vocês vão ver mais adiante, em outros semestres, que a gente pode utilizar a mão também de materiais que a gente chama assim, materiais que protegem o complexo dentino pulpar. Proteção do complexo dentino pulpar, entendeu? Então, são materiais que nós iremos utilizar, mas não se preocupem agora a isso. É só para justificar a imagem aí. Uma coisa que eu quero que vocês comecem a visualizar, e isso a gente vai falar várias vezes durante o decorrer da aula, é o condicionamento ácido.
No laboratório tem um pouco de dificuldade do ácido. Por quê? Porque a gente vai precisar depois tirar o ácido, né? Na clínica, como é que a gente faz? Tira com água. No paciente é removido com água. Mesmo assim, no laboratório, às vezes a água não dá para usar. O que a gente pede sempre para vocês? Sempre façam condicionamento ácido. Porque se você não fizer, acaba que você leva aquilo para a clínica. Se você não faz o condicionamento ácido no manequim, você vai levar para a clínica e você vai fazer restauração sem condicionamento ácido, galera. Então, assim, é de cada um. Todos vocês vão ser orientados a realizar o condicionamento ácido, tá? Voltando aqui, como é que a gente faz o condicionamento ácido? Via de regra, o condicionamento ácido no esmalte, ele demora 30 segundos. Você precisa deixar que o ácido, chamado de ácido fosfórico, fique em contato com o esmalte por um tempo de 30 segundos. Mas a dentina, a gente grava assim, a dentina é mais sensível. Bora botar dessa forma? E ela precisa de um tempo menor. Se eu deixar os 30 segundos na dentina, eu já começo a prejudicar de alguma forma. Então, assim, como é que a gente faz o condicionamento? Eu venho com a minha seringa, começo a preencher aqui na margem, no ângulo cavo superficial, né, do meu preparo, onde tem esmalte, conto 15 segundos. Contei 15 segundos, galera, é de relógio, tá? Conta 15 segundos e logo em seguida o que a gente faz? Preenche a cavidade com o ácido fosfórico, que é essa outra imagem. Então eu conto quanto tempo a mais. Se eu comecei com 15 segundos, deu 15, preenche. Então eu conto mais 15 segundos, totalizando 30 segundos para o meu esmalte e 15 segundos para a minha dentina. E aí eu inicio depois o processo de lavagem. Vamos falar um pouco sobre padrões de condicionamento em esmalte. Estruturalmente, o esmalte é formado por prismas. Aqui na imagem, onde vocês veem a letra A, seria a região que é chamada de núcleo do prisma. E entre os núcleos, aqui do esquema, representado pela letra B, está a região interprismática. Toda vez que eu faço o condicionamento ácido desse substrato, eu removo da superfície a smear layer, ou como a gente chama também de lama dentinária, que nada mais é que resíduos do preparo cavitário, como fragmentos de esmalte, dentina, bactérias, enfim. Após o tempo de ação do ácido, lava-se a superfície, removendo o conteúdo desmineralizado e a smear layer, lógico. Como resultado, nós temos diferentes padrões de condicionamento. Então, aqui no esquema, no padrão 1 de condicionamento, na hora em que eu faço a lavagem desse substrato pós-condicionamento, eu tenho maior remoção de conteúdo mineral da região do núcleo do prisma. No padrão de condicionamento tipo 2, eu tenho uma maior remoção de conteúdo mineral na periferia do prisma, tá? E no tipo 3, eu tenho áreas mistas, onde eu posso visualizar tanto o padrão de condicionamento tipo 1, como o padrão de condicionamento tipo 2. Se nós pudéssemos escolher um padrão de condicionamento para adotar, o preferível sempre seria o padrão do tipo 1. Os estudos apontam que aqui a gente tem uma melhor efetividade adesiva, mas não é algo que dependa da gente. Então, toda vez que a gente faz um condicionamento em esmalte, eu vou ter naquela cavidade regiões com padrão de condicionamento tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Quando nós falarmos das cavidades de classe 3 e 4, vocês vão compreender melhor como evitar o tipo 3. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, como a gente conversou, a remoção da smear layer ocorre após o condicionamento ácido. Removendo a smear layer, nós vamos expor áreas de microporosidades. E essas microporosidades aumentam a área de superfície de contato entre esmalte e sistema adesivo que será aplicado em seguida. Além de alteração estrutural, né, criando microporosidades e aumentando a área de superfície, a gente altera a superfície do esmalte por meio de alteração da energia livre desse esmalte. É mais ou menos assim, é como se a gente deixasse aquele esmalte mais atrativo para ser infiltrado pelo sistema adesivo. Bom, galera, bora lá. Bora falar um pouquinho agora de adesivo. Assim,
Cara, existe muito tipo de adesivo. O que a gente tem que, nesse primeiro momento, gravar? Aplicabilidade, ou seja, de que maneira eu vou utilizar o adesivo que eu tenho disponível. Mas eu quero que vocês entendam que nós temos no mercado os adesivos de um frasco, por exemplo, tem esse adesivo aqui, ó, um frasco, e temos no mercado adesivos de 2 frascos, tá bom? Vamos entender então aos poucos. Todo o conteúdo de dentística, ele vai sendo lançado assim para vocês, de maneira gradual, tá bom? Então a gente joga a informação que vocês necessitam nesse momento, mas a gente sempre mostra para vocês o que existe na dentística, para que vocês tenham essa noção e que também não posso falar assim, pô, o professor nem falou disso. Vocês vão ter uma aula mais na frente de adesivos, entendeu? Mas nesse momento, o que a gente precisa saber? Precisa saber que eu preciso utilizar adesivo. Então, após um condicionamento ácido, eu preciso utilizar adesivo. Procedimentos que vocês vão fazer no laboratório, tá bom? E preciso saber um tempo. Então, a gente vai começando a gravar tempo. Vocês lembraram, né? Tempo de condicionamento ácido no esmalte, 30 segundos. Tempo de condicionamento ácido na dentina, 15 segundos. Então eu preciso passar esse meu adesivo e fotoativá-lo por um período de 10 segundos. Então eu tenho que usar a luz para modificar o adesivo, transformar de monômeros em polímeros por um período de 10 segundos. Fotopolimerizador. O que eu quero que vocês entendam dessa imagem? Galera, essa aí é só a ponta do iceberg. Tem muito fotopolimerizador. Tem foto top e tem fotos, digamos, Xing Ling aí da China. Mas bora lá. O que eu preciso saber de foto? Toda vez que você compra uma resina, lá diz assim, polimerizar por 20 segundos. Ah, minha resina não diz. Pô, então vai na bula. A gente precisa saber quanto tempo aquela resina precisa para tomar presa. E o que eu quero lhe dizer é o seguinte, a gente precisa saber qual fotopolimerizador você tem. Você tem um fotopolimerizador muito bom? Pronto, talvez aqueles 20 segundos nem precise chegar até lá, talvez com 10 tu consiga. Mas às vezes a gente precisa também saber que eu tenho um fotopolimerizador de uma qualidade boa, mas não é o top. Então eu vou respeitar aquele tempo preconizado pela minha resina. Então, via de regra, galera, bora começar a contar no laboratório, tá bom? Vocês precisam utilizar tempo, relógio no laboratório, que isso vai levar para vocês no semestre que vem. Então bora começar a contar. Tempo de condicionamento, tempo de adesivo, tempo de fotopolimerização, entendeu? Então esse slide é mais para alertar vocês a ter um relógio. Calculador, cronômetro no celular, enfim, tem que ter relógio para começar a marcar. A polimerização da nossa resina, ela segue um padrão físico, tá bom? Ou seja, você precisa de uma luz para que ele tome presa. Mas na odontologia nós temos 3 tipos de polimerização. Falando rapidamente, tá bom? A polimerização química foi a que vocês utilizaram ou estão utilizando com a resina acrílica. Lembra do pó líquido? Mistura o pó no líquido e ali vai tomar presa, não é não? Você põe alguma luz? Não põe nada, né? Então ali endurece automaticamente, digamos assim. Existe a polimerização física, ou seja, eu preciso de uma luz iniciadora para que aquele meu corpo, aquele meu objeto, aquele meu material tome presa, tá? E existe na odontologia, galera, algo que é químico e físico, e a gente chama isso de dual, ou seja, precisa ter a luz, mas nos lugares que a luz não alcança, aquele corpo, aquele objeto, material, toma presa também, tá bom? Mas vamos lembrar um pouquinho da nossa física aqui, que é a nossa polimerização das nossas resinas compostas, tá? Incremento, galera, é uma coisa muito importante que a gente comece a seguir tudo criteriosamente. Vocês lembram do amálgama? Que a gente fala assim, olha, enche toda a cavidade de uma vez só, porque um amálgama, depois de cristalizado, não emenda, não? Então a gente vê muito aluno trazendo pra gente a restauração, digamos, uma classe 1, ele não polimerizou nenhuma vez, ele colocou toda a resina de uma vez só e traz tudo sem polimerizar. Não pode, tá bom? Lembra desse slide, você tem que acomodar a resina de maneira oblíqua, ou seja, você tenta unir no máximo 2 paredes. Bora aqui pro desenho. Vamos supor que esse desenho aqui, a face vestibular seja aqui. Vou até botar um Vzinho aqui. A face vestibular seja essa. Então, olha o que eu estou unindo. Que parede é essa aqui?
Nome dessa parede, galera, não é parede circundante? Então, olha, o incremento número 1 está unindo parede circundante vestibular com parede pulpar, não é não? Coloquei esse incremento, polimerizo. Ah, preciso saber o tamanho desse incremento? Precisa, você precisa saber o tamanho também. Vamos devagar. A maioria das resinas, ele tem um comportamento, que acho que nós iremos usar inicialmente, tá? Esse comportamento é o quê? Ele contrai. Lembra da professora Thaís falando no início da aula que a resina contrai? Então, assim, eu preciso colocar um incremento aqui de um tamanho que não contraia. Se eu coloco um bololozão de resina, uma quantidade grande, contraindo, o que ela vai puxar? Ela vai contrair aqui, ó, em direção a essa parede e essa parede de fundo. Se a contração, o volume for grande, ocorre uma contração maior. Esse dente é vivo? Ixi, sensibilidade. Há uma grande probabilidade de dar sensibilidade. Então, incrementos de 2 milímetros. A maioria das resinas compostas, elas dizem lá assim, incrementos de 2 milímetros. Algumas são até 1,5 milímetro. Aí alguém pode pensar assim, caramba, eu não tenho nem noção do que é 2 milímetros. Tu não tá dando endo? Pega a régua de endo, pega uma lima e mede lá na régua, 2 milímetros. Aí tu vais ver o tamanho, não vai na noia, né? Ficar medindo o incremento com régua. Não é isso, galera. É noção, é bom senso. Lembra do bom senso? Então, incrementos de 2 milímetros, de preferência de maneira oblíqua. Então, olha aqui. Incremento número 1, polimerizo. Número 2, polimerizo. Número 3, polimerizo. Número 4, polimerizo. Estão entendendo? Que a nossa restauração de resina composta agora é de maneira gradual, a gente vai colocando incremento por incremento, mais ou menos assim, olha, é uma ilustração aqui, ó, esse dente aqui, né, acho que todo mundo consegue identificar qual é esse dente, que é o molar inferior, né, vou nem pedir número, bora identificar pelo menos que é um molar inferior, tá bom? Olha os incrementos, então, foi colocado o incremento aqui, qual é o número dessa cúspide? Cúspide mediana, né, não? Coloca o incremento, polimeriza. Outro incremento, polimeriza. Aí vai. Não me traz a restauração assim, galera, é sério. Olha lá. Não me traz a restauração assim, ó, desse jeito aqui, de uma vez só, tá bom? Não me traz. É incremento. Primeiro incremento, polimeriza. Segundo, polimeriza. Terceiro, polimeriza, tá bom? E assim sucessivamente. Fator C. O que é isso? Isso cai muito em concurso público. Olha, são perguntas... Eu vejo assim, os concursos públicos... Muita pergunta é desse semestre agora. Fator C é o fator de configuração cavitária. Ou seja, é uma regrinha, uma continha simples. Olha lá. Número de paredes aderidas e número de superfícies livres. Olha aqui. Uma cavidade classe 1. Olha as paredes que nós temos, né? Essa parede aqui é a parede circundante vestibular, né, não? Parede circundante distal, parede circundante lingual, parede circundante mesial. Quantas paredes nós temos até então? 4, né não? Com uma aqui do meio, que é a parede pulpar, 5. Agora bora lá na fórmula, olha lá. Então o fator C, que é o número de paredes aderidas pelo número de superfícies livres, a gente faz dessa seguinte forma. O fator C, ó, fator C de uma restauração classe 1, ó, qual é? Fator C, 5. Por quê? Porque são 5 paredes aderidas e uma parede livre. Ai, qual é a parede livre? Parede oclusal, né, galera? A parede de cima aqui é a oclusal. As outras paredes estão todas entrando em contato com resina composta. Então, sabe como cai no concurso público? Cai assim. Qual a classificação de Black que possui o fator C número 5? Aí ele vai dizer letra A, letra B, aí letra D, classe 1, entendeu? É assim que cai nos concursos. Olha, o que acontece muito é isso, ó. A gente querer preencher resina assim, de maneira horizontal. Não fácil, porque olha o que está acontecendo aqui, pessoal. A resina que eu estou colocando na cavidade, a gente está unindo aqui. A gente não disse que essa aqui é a nossa parede vestibular? A gente está unindo parede circundante vestibular, parede de fundo, parede circundante lingual. Olha, então está ocorrendo aqui uma contração. Essa resina aqui polimerizando, ela está contraindo. Se ela está contraindo, ela está causando talvez até um gapzinho aqui, um afastamento, dependendo da contração. Então, este tipo de polimerização nós iremos evitar. Trabalharemos de maneira inclinada, com incrementos de até 2 milímetros, tá bom?
Então, assim, após uma realização de uma restauração, então, olha, fiz os meus incrementos oblíquos, tá bom? Então, aí, da feita que a gente começa a finalizar, por exemplo, no manequim, a gente não tem como que a gente fala assim, vocês vão escutar muita gente falar bater carbono. Bater carbono nada mais é que checar a oclusão do paciente através de uma lâmina fina de carbono, e o carbono vai marcar em cima e embaixo, ou seja, vai marcar a oclusão do paciente. Então, a gente vai no manequim trabalhar acabamento, capricho, galera. Então, assim, quanto melhor vocês finalizarem a restauração de vocês, menor vai ser o tempo necessário para dar essa remoção de excessos, acabamento e polimento. Nós temos brocas no mercado de acabamento e polimento, que são brocas chamadas 12 lâminas, brocas 30 lâminas. No kit de vocês, a gente pede algumas outras brocas. O que acontece com essas broquinhas de 12 e 30 lâminas? Elas oxidam com facilidade. Então, assim, tem uma broquinha muito legal no kit da American Boss, que é de pedra de arcância, ela é branquinha. A maioria de vocês tem. Quem não comprou o kit, providencia alguma separada, elas não são tão caras não, são muito boas. Compra em formato de chama, aquela parecida com a 3118, que é um formatozinho assim de chama, olha. A broca, você vai conseguir dar um acabamento bem legal no seu preparo. E ela te economiza tempo, entendeu? O ajuste oclusal que a gente tem que fazer, né? Mas no manequim nós iremos pular essa etapa, mas no paciente a gente não esquece não que ele lembra. Acabamento e polimento. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E, olha só, essa foto aqui é legal. Coisa que vocês devem ter... Quem foi meu aluno na oclusão viu aí essa imagem. Que eu falo pra vocês, olha, não vão noiar com esses pontinhos aí. Mas, galera, a gente tem que saber, entendeu? Quando a gente faz um ajuste oclusal no qual o carbono marca... então eu vou tirar tudo. Não, tem que deixar, não pode tirar tudo. Você tem que ter conhecimento. Onde é que está batendo? Qual é o correto? Então, lógico, no início fica um pouco difícil saber, mas com o passar do tempo, isso vai se transformando em algo natural. Mas eu tenho que decorar tudo isso, eu vou fazer orto. Piorou. Orto tu tem que decorar é tudo mesmo, cara. Mas na dentística, tu tens que saber. Eu estou fazendo uma restauração aqui no dente 16... e eu vou checar a oclusão desse paciente, ó, marcou esses 3 pontos aqui, e tá alta a restauração. Não, tu tens que ver se tá marcando nos outros. A intensidade de marcação que tá aqui no 26 é proporcional à intensidade que tá aqui no 16? Pronto, então pode ser que tua restauração esteja equilibrada. O paciente não tinha esse toque antes, então tudo é o bom senso. Tu tens que perceber que tem que tocar, galera. A restauração toca no dente de baixo, só que a força, o jeito, o lugar que você tem que dominar, tudo bem? Técnicas de preparo de restaurações classe 1. Olha lá, não vai mudar muito... classe 2, perdão. Não vai mudar muita coisa do que a gente está vendo. Olha lá, essa foto aqui é da região proximal, vocês conseguem visualizar? Pode medial, distal, não importa, mas é uma região proximal. O que a gente vai querer que vocês façam é esse formato aqui que a gente chama de gota, olha lá. É um formato que a gente consegue fazer com o uso das broquinhas esféricas. Então, nós vamos dar convergência da parede vestibular e lingual para o oclusal e tentar deixar o nosso preparo com essa configuração cavitária aqui, tá bom? Parede axial inclinada, expulsiva, ângulos internos arredondados, enfim, extensão. Tudo isso daqui a gente já viu nas aulas para amálgama, tá bom? A gente vai mudar um pouquinho essa configuração cavitária aqui da região proximal. Bem, para a realização de preparos cavitários de classe 2, nós vamos utilizar primeiramente para acessar a cavidade. Quando eu falo acessar, eu falo em remover esmalte da margem, né? Esmalte cariado, até que a gente chegue à porção mais interna da cavidade, que é onde está a dentina. Então, para fazer essa abertura inicial, em geral se utiliza pontas esféricas diamantadas, 10-11, 10-12, 13, enfim, uma compatível com o tamanho da lesão. A partir do momento que eu chego na dentina, para fazer essa remoção de tecido cariado, que vocês estão vendo aqui dentro, né, um pouco mais amolecido, eu preciso usar uma broca de fato, aquela que corta, né? E aí a gente tem algumas opções. Podemos usar esféricas, brocas esféricas, 1/4, 1, 2, 4, até a 6, por exemplo, que é uma broca esférica bastante grande. E podemos usar também brocas
por exemplo, como a 330, que ela já vai me dar, assim como uma esférica de tamanho maior, as duas conseguem me dar aquele formato de caixa proximal em forma de gota que o professor Edson acabou de falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca da diferença entre ponta diamantada e broca, é bom dar uma revisada no conteúdo de instrumentos operatórios que nós abordamos já no início dos nossos encontros. Bem, aqui vocês estão vendo uma situação clínica, que acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente vê no laboratório. Felizmente, no laboratório, nós não temos como reproduzir o tecido cariado. Por isso, nós, professores, estabelecemos parâmetros de abertura vestíbulo-lingual e de profundidade para a cavidade, para que a gente possa avaliar vocês. Por exemplo, para o amálgama, a gente adotou que a caixa oclusal ela teria uma profundidade de metade da ponta ativa da 245 e na caixa proximal mais metade da ponta ativa partindo da parede pulpar. Então, basicamente, para a resina composta, nós vamos adotar esses mesmos parâmetros, tá? Para a remoção do tecido cariado, nós podemos fazê-lo, como eu falei anteriormente, com as esféricas, com as brocas esféricas, né? Aquelas com lâminas que vão fazer um corte desse material, evitando que essa dentina cariada se impregne nas pontas diamantadas, por isso que nós não podemos usá-las. Mas a gente também pode lançar mão das colheres de dentina em diferentes formatos. E aí é importante que você tenha um instrumento que, enfim, consiga, que seja adequado ao tamanho da sua cavidade, né? Preciso que a colher de dentina efetivamente entre, tenha acesso facilitado em todas as paredes da cavidade para que consiga ser feita essa remoção de forma adequada. Bem, aqui o esqueminha ilustra a confecção da caixa proximal propriamente dita, aqui utilizando uma broca 330, mas podia ser feito também com uma esférica, tá, gente? Por exemplo, uma 2, uma 4, enfim. E aqui fica bastante evidente a questão do formato de gota. Basicamente, para confeccionar, os princípios ou a sequência é a mesma para amálgama. Você vai confeccionar a caixa oclusal dentro dos mesmos parâmetros, o que a gente vai mudar é a broquinha. E aí depois você começa a confeccionar sua caixa proximal, primeiro fazendo o movimento de vestibular para lingual, né? Até que você abra, que rompa a crista marginal. Depois esses movimentos persistem, eles prosseguem até que você forme o degrau, né? E consequentemente a parede axial. Ainda com movimentos no sentido vestíbulo-lingual. O importante é que, utilizando a broca 330 ou uma broca esférica, você tenha este cuidado de manter as paredes vestibular e lingual convergentes para a oclusal, como vocês conseguem visualizar ao longo de todas as imagens. Aqui nessa última fica bem nítido para vocês a presença da parede axial e também do ângulo áxio pulpar, tá? Então, é importante, lembrem que esse ângulo lá na hora do nosso acabamento, ele precisa ser arredondado. Feito o preparo cavitário com as brocas que nós vimos anteriormente, a gente passa para a etapa de acabamento. Então, antes de utilizar um instrumento manual, as mesmas brocas que foram utilizadas em alta rotação serão utilizadas agora em baixa rotação para que a gente já inicie o acabamento dessa cavidade. Posteriormente, nós vamos entrar com os instrumentos manuais. Eu posso continuar utilizando a enxada monoangulada lá na minha parede pulpar para tirar maiores irregularidades da parede pulpar, mas eu não preciso ter uma parede pulpar absolutamente plana, como era essencial para o amálgama. A resina composta, por ser um material adesivo, ela vai dispensando algumas características das cavidades de amálgama, tá? Então, se tiver lá uma área em que você pode dar um acabamento melhor na parede pulpar com a enxada, ok, mas não é algo essencial. Agora, para a caixa proximal, aí sim, aqui é indispensável que você dê primeiro o acabamento aqui do ângulo cavo superficial da parede cervical
com o recortador de margem gengival. E aí a gente tem que relembrar também lá da aula de instrumentos, que a gente vai ter um recortador para usar na caixa proximal mesial e um outro para usar na caixa proximal distal, e depende daquele quarto número que está inserido na fórmula do cabo do instrumento. Além de dar o acabamento nessa parede, no ângulo cavo superficial da parede gengival, você vai precisar também arredondar o ângulo axiopulpar. Para a resina composta, nós também precisamos executar essa etapa, uma vez que os ângulos vivos resultam em maiores áreas de tensão. Então, arredondando esse ângulo, a gente melhora a forma de resistência dessa cavidade, dificultando a fratura tanto do remanescente dental como do material restaurador que será inserido na sequência. E aqui nós temos a cavidade já finalizada, tá? Clinicamente é um pouco diferente do que a gente vê no laboratório. Então, no laboratório a gente acaba ficando com cavidades com aspecto mais bonitinhas, né? Mais bem contornadas. Mas para que vocês tenham uma ideia, que para resina composta o nosso preparo é um pouco menos exigente do que um preparo cavitário para amálgama, tá? Então, aqui a gente tem a caixa oclusal, parede pulpar, caixa proximal, aqui uma caixa proximal que ficou bastante extensa. E quem é que determina essa extensão? Clinicamente, quem determina é a quantidade de tecido cariado envolvido. No laboratório, nós vamos padronizar o tamanho para vocês. Além da caixa proximal, a gente consegue visualizar bem aqui a parede gengival ou cervical. Lembrem que para reconstituir o ponto de contato, eu preciso ter um espaço mínimo entre a parede gengival e o dente adjacente. E isso a gente consegue verificar com a ponta de uma sonda exploradora número 5, que deve passar aqui com facilidade. Senão, eu não consigo utilizar um sistema de matriz de forma adequada aqui para reconstruir esse ponto de contato. E além disso, se possível, a gente adota a questão da curva reversa de Hollenbeck. Por quê? Fazendo esta curvatura às custas da parede vestibular da caixa proximal, a gente acaba tendo aqui uma espessura maior de material restaurador, né? O que confere mais resistência a essa região durante a mastigação do paciente, evitando a fratura do material restaurador nessa região. Bem, quanto ao tempo de condicionamento, o professor Edson já falou para vocês, então aqui é só para fixar a etapa clínica, né? O protocolo de hibridização propriamente dito, né? Então, o professor Edson já falou para vocês que a gente tem tempos de condicionamento diferentes no esmalte e na dentina. Para o esmalte, eu preciso de 30 segundos para que esse ácido haja de forma adequada nesta superfície, resultando na remoção da smear layer, formação de microporosidades, aumento da superfície de contato, que será preenchida posteriormente com adesivo, e além disso, mudança nesta superfície no sentido de se tornar mais atrativa para este adesivo, tá? Então, sempre a gente começa aplicando o ácido fosfórico a 37%, que é o ácido utilizado para condicionar estrutura dental, nessa margem em esmalte, ok? O tempo de condicionamento para a dentina ele é diferente. 15 segundos são suficientes. Ah, mas eu não posso deixar por mais tempo? Não pode, nem no esmalte e nem na dentina. Porque, como eu falei para vocês, esse ácido ele vai remover conteúdo mineral. E toda essa área que foi removida, ela obrigatoriamente precisa ser preenchida pelo sistema adesivo. Se eu aumento esse tempo de condicionamento, talvez esse adesivo não consiga preencher de forma efetiva toda a área que foi desmineralizada. Então, o tempo de condicionamento para a dentina é de 15 segundos. Vamos lá, pessoal. É só um esqueminha aqui para a gente fixar mais uma vez, como eu digo. É imprescindível que todos vocês realizem o condicionamento ácido no manequim, tá bom? É dessa forma que a gente vai memorizar, é dessa forma que a gente não esquece na clínica. Então, condicionamento com ácido fosfórico pode ser de 30% a 40%, aqui no caso da imagem de 35%. Condicionamento no esmalte, tá? 30 segundos. Lavagem. A gente lava, pessoal, o ideal é pelo dobro do tempo, tá bom? Então, 60 segundos de lavagem. Secagem. A gente já vai falar um pouquinho de secagem
da cavidade. O esmalte, a secagem dele é um pouquinho, não é diferente, mas a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a secagem na dentina, tá bom? A dentina é mais sensível. Após a secagem, aplicação do adesivo e fotoativação por 10 segundos. Tudo bem? Vamos dar seguimento. Bem, a lavagem, como o professor Edson falou, ela é fundamental para que seja removido o conteúdo mineral que foi desprendido pelo ácido fosfórico, tá? E, consequentemente, a exposição das microporosidades. O ideal é que essa lavagem, independente se é no esmalte ou na dentina, ela seja feita pelo dobro do tempo. E a gente deve evitar o spray água-ar. O ideal é que se use apenas a água da seringa tríplice. Para a etapa de secar a cavidade, aí a gente vai adotar duas posturas, uma postura para o esmalte e uma postura para a dentina. No esmalte é muito mais simples. No esmalte, a gente pode secar com o jato de ar da própria seringa tríplice até que ele fique esbranquiçado, mostrando a área que foi condicionada. E isso não vai causar nenhum dano ao processo de adesão, tá? Na dentina, a gente não pode fazer isso. Então, aqui no esqueminha, a gente tem a primeira imagem mostra uma dentina antes do condicionamento, tá? Então, essas minhoquinhas que vocês enxergam aqui, na verdade, são fibras colágenas, tá? E as fibras colágenas na dentina rígida, na dentina sem condicionamento, elas ficam protegidas por esses tijolinhos aqui, que nada mais são do que o conteúdo mineral da dentina. A dentina, ela também é formada por hidroxiapatita, o mesmo conteúdo mineral presente no esmalte, só que em menor quantidade, tá? Após o condicionamento ácido, a gente não remove conteúdo mineral, então essa proteção que envolve as fibras colágenas, ela é totalmente removida, né? Ela é desmineralizada. E no local desse conteúdo mineral, na hora da lavagem para remover o ácido, a gente acaba acrescentando mais água a essa dentina. Isso garante que as fibras colágenas se mantenham assim, expandidas, cheias de espaços entre elas. E o ideal é que seja desta forma. É por isso que a gente diz que a adesão à dentina é mais complexa que a adesão ao esmalte, porque a gente faz uma adesão num substrato que é úmido. Se eu seco excessivamente esta dentina com a seringa tríplice, tal qual eu posso fazer no esmalte, eu evaporo este conteúdo, esta água que está mantendo esta fibra colágena exposta, e elas entram no que a gente chama de colapso. Formam um verdadeiro emaranhado que inviabiliza a infiltração do adesivo. Então, o adesivo não vai conseguir penetrar entre as fibras, ocupando o espaço que antes era ocupado pelo conteúdo mineral da dentina. Então, aqui, clinicamente, o ideal é que a gente use um filtro de papel, sabe esses de cafeteira? A gente corta os quadradinhos, coloca lá no fundo da cavidade para secar a dentina. Você pode, inclusive, deixar o papel lá e usar a seringa tríplice para secar o esmalte mais externo da cavidade, e o papel acaba protegendo a dentina desse excesso de ar para a secagem do esmalte. 5 segundos é suficiente para que a gente tenha uma dentina em condições adequadas, tá? Se eu seco excessivamente a dentina, eu tenho como resultado uma dentina assim, ó, desidratada. A gente quase não vê os espaços aqui onde seria infiltrado o sistema adesivo. Aqui, gente, vocês têm uma dentina antes do condicionamento ácido, uma dentina pós-condicionamento ácido. Isso daqui é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, vocês estão tendo um aumento bastante considerável de uma superfície de dentina. É possível visualizar, olha, os túbulos dentinários. Percebam que os túbulos dentinários aumentaram de tamanho em decorrência do condicionamento com ácido fosfórico. E, além disso, na região entre os túbulos, né, região dentina intertubular, a gente consegue ver, né, pequenas porosidades que, na verdade, nada mais são do que as fibras colágenas, aqui em uma visão mais ampliada, expandidas. É exatamente aqui nessa área em que o adesivo vai penetrar.
Em princípio, a gente acaba imaginando que o adesivo que entra no túbulo dentinário é o que é responsável pela qualidade da adesão. E, na verdade, não, tá? O que garante uma adesão efetiva da nossa restauração é justamente o adesivo que consegue envolver essas fibras que foram expostas e que, após a polimerização desse sistema adesivo, ficarão protegidas pelo próprio sistema adesivo. Aqui, gente, é só para vocês entenderem, conseguirem visualizar melhor o que seria uma dentina úmida, né? Não pode deixar a dentina muito seca, mas também não pode deixar muito molhada. O ideal é que a gente trabalhe com uma dentina úmida. Tá, mas o que é uma dentina úmida? Bom, aqui ilustrativamente nós temos uma areia da praia e essa faixa de areia mais próxima ao mar, né, onde a água da praia, do mar acabou de passar, ela fica bastante úmida, né? Então essa seria a nossa dentina úmida. O excesso de água não favorece a adesão. A dentina seca seria essa região de areia mais fofa, né, que a gente pisa, que o pé afunda. A dentina excessivamente seca também não favorece a adesão e nós já entendemos por quê. Nessa região, a gente tem colapso de fibra colágena e o adesivo não vai conseguir infiltrar. Então, para a gente, o que é interessante é que a gente trabalhe nessa dentina, nesta zona intermediária, ó, onde a água já passou, mas já secou um pouco, então é uma areia mais úmida, tá? Aqui seria o ideal de dentina. Como é que eu consigo isso? Utiliza o filtro de papel de cafeteira para secar e você vai chegar nessa situação ideal aqui. E aqui, só mais uma vez, uma microscopia para vocês visualizarem melhor os espaços que permanecem quando as fibras colágenas estão expandidas, garantindo a infiltração do sistema adesivo. E quando a gente seca demais, ó, desmorona tudo, né? Na verdade, a gente diz que entra em colapso, vira um emaranhado e o sistema adesivo não tem como penetrar e a adesão ela vai ser prejudicada em função dessa não infiltração do adesivo. Bem, com relação ainda ao sistema adesivo, a gente deve aplicá-lo com um pincel ou com um microbrush. E é importante que a gente aplique mais de uma camada, tá, gente? Até que a superfície fique brilhante. Não é para deixar piscina de adesivo, mas a superfície deve ficar brilhante. Após a aplicação, é importante também você aguardar e até utilizar a seringa tríplice, o jato de ar da seringa tríplice, distante um pouco da cavidade, por 5 segundos. Para que a gente orienta a fazer isso? No sistema adesivo, a gente tem solventes, tá? Que ajudam que o adesivo chegue até aquela dentina úmida. Lá no 6º semestre, vocês vão aprender que aqui a gente tem substâncias hidrofóbicas, ou seja, elas não têm afinidade à água. Então, como é que eu posso colocar uma substância hidrofóbica numa dentina que é úmida, que tem água? Então, para isso, a composição do sistema adesivo são adicionados solventes. Então, esses solventes, eles levam o sistema adesivo até essa dentina úmida, tá? Só que eles não podem ficar lá junto com a fibra colágena. Eles precisam ser evaporados. Só fica o adesivo propriamente dito. E para isso, a gente precisa ajudar esse solvente a evaporar. 5 segundos com jato de ar são suficientes. Depois disso, você pode fotopolimerizar. Como resultado, a gente vai ter a formação da camada híbrida. É por isso que esse protocolo todo que nós mostramos para vocês até aqui dá-se o nome de protocolo de hibridização, tá? O que seria a camada híbrida? A camada híbrida nada mais é do que uma zona misturada, uma área mista, onde eu consigo encontrar tanto componentes orgânicos presentes na dentina, né? Por exemplo, fibras colágenas, a água do fluido presente no interior do túbulo. E, ao mesmo tempo, eu encontro monômeros de resina, monômeros resinosos, né? Aqueles que a gente falou para vocês que são os mesmos que compõem a resina composta, provenientes do adesivo. Só para ficar bem claro, gente, o que penetra na estrutura dental pós-condicionamento é o sistema adesivo e não a resina composta propriamente dita. Mas, só para que vocês também não tenham
nenhuma dúvida acerca disso, o adesivo basicamente é composto pelo mesmo monômero da resina composta. Então, eles são compatíveis. Como o adesivo é fluido, é um líquido, é muito mais simples para ele penetrar, formando a camada híbrida. E por ter a mesma composição da resina, ele tem compatibilidade com o material resina composta. Então, a resina propriamente dita, ela fica sobre o sistema adesivo. E o sistema adesivo é que entra em contato com a estrutura dental. Bom, pessoal, bora falar um pouquinho de matrizes, né? Essa imagem aí relembra muito o material que vocês já viram, né? O porta-matriz Toffoli-Mari, as matrizes já personalizadas, matrizes pré-contornáveis tem aqui tanto de poliéster, né? Vocês também devem ter as de metal. Então, assim, tem o sistema Unimatrix. Então, aqui existem algumas opções que vocês vão poder utilizar no laboratório e futuramente na clínica e para resolver alguns tipos de situações, digamos assim. Uma restauração classe 2, eu preciso dar um contorno aqui, vamos supor aqui, vamos todos olhar aqui para esse caso de laboratório aqui, ó. Então eu preciso gerar um ponto de contato na distal do meu premolar com a mesial do meu molar, não? Eu preciso dar um ponto de contato aqui para que não ocorra impactação alimentar, para que não ocorra uma série de fatores prejudiciais ao paciente. Então eu preciso dar esse contorno e para isso vocês têm aqui algumas formas, tá bom? Vocês têm também as cunhas de madeira e cunhas defletivas. Tá vindo aí um caso para a gente mostrar para vocês. Então mais uma vez eu volto a falar, tá bom? Sequência de incremento. Nós falamos ainda há pouco os incrementos de classe 1. Dê uma olhada aí, incrementos de classe 2. Mudou alguma coisa? Não é a mesma forma, incrementos oblíquos, a gente deve unir duas paredes no máximo. Se tiver uma cavidade muito grande no qual eu consiga colocar incremento em uma única parede, melhorou, não é não? Mas, na maioria das vezes, em restaurações classe 2, a gente acaba tendo essa adição do material de maneira oblíqua também, tá bom? Sequência de incrementos. Olha esse caso clínico aqui. Não vai mudar muita coisa, tá, pessoal? Por onde é que a gente começava a restaurar as nossas restaurações classe 2 em amálgama? Era pera caixa oclusal? Uma restauração classe 2, a gente coloca a amálgama na caixa oclusal e vai condensando? Era assim que a gente fazia, pessoal? Não? Por onde a gente começava? Pelas proximais. Não foi assim que a gente fez? A gente não compactava, condensava o amálgama primeiro na proximal, digamos assim, transformava uma cavidade classe 2 em classe 1 e aí depois você finalizaria com a oclusal? Não vai mudar. Tu tá entendendo? Vocês estão entendendo que os princípios que nós falamos até então do amálgama, eles estão vindo para a resina? Coisas que eu falei para vocês, alguns alunos já, amálgama, galera, presta atenção no amálgama, tu vai pegar muita coisa para a resina, tu vais ter embasamento muito grande para a resina. Então, funciona da mesma forma. Incrementos pequenos, tá bom? Lá no fundo da cavidade, na parede gengival, e você vai subindo até a oclusal, digamos assim. Você vai transformar uma cavidade em classe 2 em classe 1. Entendeu? Primeiro nas proximais. Olha aqui o uso de uma matriz pré-fabricada de poliéster e uma cunha defletiva. Olha, tá vendo isso aqui escuro, pessoal? Sabe o que é isso daqui? É o nosso fotopolimerizador, ou seja, olha, o fotopolimerizador está incidindo a luz aqui na cunha defletiva e a luz está atravessando aqui a cunha defletiva até a região proximal, ou seja, até aqui, pessoal, olha, aqui foi que removeu o dente, né? Só que aqui você tem que ver que é um ponto crítico aqui nessa parede gengival. A polimerização, a compactação, a adaptação da resina aqui, ela é primordial para o sucesso em uma restauração do tipo classe 2. Então você está entendendo, assim, os materiais que a gente às vezes pede em algumas listas são para nos ajudar. Se eu coloco uma cunha de madeira aqui, eu vou conseguir com que essa luz atravesse a madeira? Não, não? Então eu não vou conseguir fazer. Não, você vai conseguir fazer. Mas você está entendendo que temos materiais que nos ajudam em algumas situações? Então,
coloco o material na região proximal e vou compactando, vou acomodando. Olha, incremento 1, incremento 2. Quantos incrementos, professor, eu coloco na minha restauração? Eu não sei. Gente, é o bom senso. Você vai colocar o material. Qual é o incremento de resina que eu tenho que colocar? No máximo de 2 milímetros. Ah, então quer dizer que eu vou colocar de 0,001 milímetro? Não. Você tem que respeitar o que a resina lhe pede. Se a resina diz incremento de 2 milímetros, utilize os incrementos de 2 milímetros. Logo adiante, em outras oportunidades, nós falaremos também um pouco mais desse excesso de incremento. Via de regra, eu quero que vocês gravem hoje o seguinte: quantidade do incremento 2 milímetros. Todo mundo vai pegar uma régua de endo e vai ver quanto é que tem 2 milímetros ali e vai colocar incremento de 2 milímetros nas nossas restaurações, tá bom? Polimerização. Aqui vocês estão vendo 2 tipos de polimerização, 40 segundos e 20 segundos, né? A gente vai ver no laboratório que nós temos 2 tipos de resina lá para utilizar. Resinas que substituem a dentina, resinas que substituem o esmalte, digamos assim. Então, as resinas que substituem a dentina são resinas que a gente diz mais opaca, uma opacidade maior. Então, eu preciso de um maior tempo para que a luz atravesse essa opacificação e polimerize a minha resina. E eu tenho resinas também de esmalte com menor teor de opaco. Então eu preciso de um tempo menor. Então vocês vão ver lá resinas que precisam de 40 segundos e resinas que precisam de 20 segundos para polimerizar. E aí eu vou acomodando, galera. Aqui, como eu sempre brinco com os alunos, é a sementinha da escultura que está germinando, entendeu? Então aqui você vai, acomoda a resina com a sua espátula, vai a escultura, tem que ter o dente na cabeça, senão não vai sair. Quanto melhor você finalizar o seu dente, menos trabalho você vai ter na remoção de excesso, no acabamento, no polimento. Você está entendendo? É capricho, galera, capricho. A gente tem também disponível alguns materiais que a gente consegue dar um polimento, um acabamento nessa região interdental, que são tiras de metal, tiras de lixa, né, de metal e tiras de lixa de poliéster. Você consegue dar esse acabamento, essa adaptação, remoção de excesso, porque aqui, ó, você tem que ver que não entra a broquinha. Às vezes uma broquinha até tu consegue colocar um pouquinho aqui para dar um acabamento, mas aqui quem vai entrar para dar uma finalização, uma remoção de um possível excesso são as tiras de lixa, tá bom? Quer seja as metálicas, a gente não costuma usar muito a metálica, tá? Porque a lixa de metal, ela desgasta um pouco mais. Então, se você teve todo o cuidado para dar um contorno, um ponto de contato ideal, aí você vem com a lixa de metal e desgasta esse ponto de contato. Então é muito cuidado na hora de utilizar. O ideal seria a gente utilizar lixas de poliéster e de maneira... A gente vai explicar para vocês direitinho na prática, para a gente não perder esse ponto de contato, tá bom? Mas de imediato eu quero que vocês gravem esses materiais aqui, que a gente vai utilizar para dar acabamento e polimento nas cavidades. Alguns deles a gente pediu para vocês, alguns aqui a gente não pediu, tá? Como por exemplo aqui esse disco Soflex da 3M, é um disco diamantado, que dá polimento final nas restaurações. Mas olha só, calma lá. Esses kits todos que a gente pediu, como por exemplo a escovinha de carbeto de silício aqui, pessoal, ela já consegue te dar um brilho, uma lisura de superfície final muito top. Mas olha, tem uma coisa muito legal aqui. Você tá vendo essa infinidade de broca aqui, olha lá. O que acontece? É um erro muito comum. Isso exige uma sequência, paciência, troca de broca, granulação grossa, média, fina, passa por outro sistema de polimento. Você está entendendo? Não adianta o aluno finalizar uma restauração e vem logo para a última etapa. Digamos, carbeto de silício aqui. Eu vou dar a última etapa. Professor, não ficou brilhoso. Tem que respeitar toda a sequência. Vocês estão entendendo que a dentística, essa matéria de hoje, de resina composta, trouxe muita novidade? Viram a quantidade de informação que a gente falou para vocês? Então é isso, pessoal. Tudo isso que a gente fala para vocês, a gente torna a falar no laboratório, a gente torna a falar na outra aula, porque é um processo de aprendizado que começa hoje e vai findar lá no último semestre, nos cursos que vocês vão fazer. É um eterno aprendizado.
O que eu queria nessa aula de hoje, eu e a professora Thaís, a gente até passou 9 minutos do que a gente havia combinado. A gente queria trazer uma aula para vocês de no máximo 1 hora, para que não ficasse muito cansativo, enfim. Só que às vezes a gente pode passar por uma determinada situação de uma maneira mais rápida, coisas que na sala de aula, o aluno levantava a mão e fazia uma pergunta, e a gente talvez com outra palavra, com alguma exemplificação, conseguia explicar para o aluno. O que eu quero de vocês? Quem ficou com alguma dúvida no assunto de hoje, vocês têm 2 opções de falarem com a gente. Ou vocês vão na plataforma da Examais e escrevam lá no campo de comentários, perguntem lá, a gente às vezes não está online, tá, pessoal? Mas no máximo 2 dias a gente está respondendo. Ou então, para não ficar várias perguntas, às vezes o que acontece? Se um aluno manda uma pergunta para a gente, aí 10 alunos mandam a mesma pergunta, entendeu? E acaba que a gente não consegue dar atenção para 10 alunos. Eu vou pedir a ajuda do representante de turma, tá bom? A galera do kit semestre, por favor, ajuda a gente nesse momento. O representante de turma faz uma captação e tenta falar com a gente. Mas, galera, tudo que a gente conversa, tudo que a gente vai transmitir para vocês de conhecimento, de respostas, de bate-papo, é pela plataforma. Eu tô cansado já de falar isso, eu tô chato mesmo falando isso, mas é porque a gente precisa que vocês entrem lá, entendeu? Vocês dão essa resposta, sabe a resposta que vocês dão pra gente? Quando eu entro lá na minha aula e eu vejo 50, 60 visualizações, eu fico feliz demais, porque alcancei o objetivo, que era passar para vocês o conhecimento de uma maneira diferente, de uma teleaula, mas eu consegui alcançar o meu objetivo, entendeu? Então, entrem na plataforma, façam essa comunicação através da gente, tá? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai, dependendo da situação, se houver ainda uma possibilidade de realização de uma outra teleaula, a gente vai fazer, mas eu espero, saudade de todos vocês, aí espero que a gente se encontre em breve. É isso, gente, que o professor falou. Preferencialmente as dúvidas pela plataforma, até porque a gente pode direcionar especificamente para aquele aluno, tá? Então, vocês podem fazer essas perguntas individualmente na plataforma. E, em último caso, aí vocês entram em contato com o representante, ok? Era isso que a gente tinha para a aula de hoje, a gente se vê o mais breve possível.